Boa noite, nós estamos de novo no nosso Café Teológico e esse é o nosso estudo 2. Estamos agora fazendo o nosso café com Tozer e estamos estudando o livro talvez mais famoso de A.W. Tozer, que é A Procura de Deus, ou na nova versão é Em Busca de Deus. E esse é um café que nós estamos fazendo aqui na Igreja Presbiteriana do Corado 3, em Manaus. Então, boa noite a todos que estão nos ouvindo. E esse é um livro que tem mudado e tem mexido com uma grande geração. É um livro de um autor que é de uma linha interpretativa que já não é mais muito comum hoje em dia, que é a linha de mística cristã, que não tem nada a ver com misticismo, tá? Nessa ideia mais popular do termo. Mas a mística cristã é aquela característica dos autores que buscam a presença de Deus, buscam a adoração a Deus, buscam contemplar a santidade de Deus por meio da sua palavra e em face à oração. Então, Tozer era dessa linha, não é uma linha mais comum hoje em dia. Nós vivemos um cristianismo fast food, né, e que as pessoas querem resultados imediatos. Mas não é o caso de A.W. Tozer. Ele escreveu alguns livros sobre isso que marcaram muito e tem marcado até hoje. Então hoje nós vamos ver o primeiro capítulo, é o estudo 2, o primeiro capítulo, Seguindo Deus de Perto. Ok? Então, talvez o versículo básico seja o versículo Salmo 63, 8. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Ok? Muito bem, então vamos iniciar. Acho que a primeira pergunta do texto é quem busca quem, né? Porque o texto está começando seguindo a Deus de perto e ele começa a dizer no texto, né, que a teologia cristã nos ensina uma doutrina da graça preveniente, e nessa doutrina da graça preveniente Deus é que primeiro busca o homem. Quando o homem quer se aproximar de Deus, quando ele sente necessidade de buscar a Deus, na verdade, antes disso, Deus já o buscou primeiro. Então, isso é uma doutrina conhecida na palavra de Deus. Ninguém pode buscar Deus, ninguém pode ter uma ideia correta a respeito de Deus, sem que Deus antes não tenha tocado em seu íntimo, sem antes que Deus, de alguma forma, tenha feito já uma obra no seu coração. Essa obra talvez seja incompleta no início, né, porque você ainda não entende a palavra, você não conheceu o Senhor, mas ela vai despertar em você uma fome espiritual, uma fome que o leva à oração, que o leva à busca do Senhor. Né? E isso está muito claro lá em Jeremias 29, 13, quando a palavra diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Então, se a gente pegar esse termo isolado de Jeremias, parece que a responsabilidade cai sobre o homem. Vocês têm que me buscar, né? E têm que me buscar de todo o coração. E aí vocês irão me achar. Né? Então, alguém pode pensar assim, não, isso depende do homem, é o homem que busca a Deus primeiro, mas nós buscamos a Deus primeiro porque Ele colocou, como diz Tozer, em nós o anseio que nos leva a essa busca. Né? Ninguém pode vir a mim, o Senhor Jesus disse, se o Pai que me enviou não o trouxer. Né? E é justamente isso que nós chamamos de graça preveniente. Você vai encontrar outros textos sobre isso, por exemplo, em Isaías 55, 6, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aí, mais uma vez, a sensação é que a busca por Deus é uma busca que recai sobre o homem, mas o Senhor Jesus ele vai dizer, não, você não pode vir ao Pai, tá? Se Ele não te enviar primeiro a mim. E aí ele vai dizer em João 15, 16, Senhor Jesus, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, eu vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Tozer, ele cria na graça preveniente, ele cria na soberania de Deus, que a salvação é obra exclusiva de Deus no coração do homem, ela se origina em Deus, ele vai dizer assim que o impulso de buscar a Deus origina-se em Deus, e aqui há uma outra verdade que já não é tão comum, mas a realização do impulso
depende de o seguirmos de todo o coração. Então nós vemos isso nesses 3 versículos aqui, de Jeremias 29, Isaías 55 e João 15. É aquela ideia, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas mesmo que esse impulso, entre aspas, depende de nós, ele vai dizer assim, durante todo esse tempo dessa busca, né, nós já estamos nas mãos do Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos segura pela mão. E talvez essa ânsia por Deus a gente vai encontrar em Salmo 63, 1, o salmista santo, ele vai dizer assim, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Então quem busca quem? O Senhor nos busca, mas Ele nos impulsiona a buscá-lo também. E, gente, isso é maravilhoso, não é? No momento em que muitas pessoas dizem assim, não, a salvação depende de mim, depende das minhas obras, depende da forma que eu oro, depende de algo que está em mim, não em Deus, nós encontramos alguém da área de mística cristã dizendo assim, não, Deus é que tem que te buscar. Não é? Deus, então, é quem busca. E aí, todos vão dizer, nesse amparo, né, nesse ato de apegar-se a Deus, não tem essa contradição. Se por um lado ele diz, buscar-me-eis e me achareis, por outro lado ele diz assim, é eu que busco a vocês. E no final das contas, a causa primeira é de Deus. E aí ele vai citar um autor, que é Van Hugel, né, Christopher Hugel, e esse autor, ele é um cristão do século, acho que, se não me engano, 18, ele diz assim, no final das contas, quando nós queremos buscar Deus, ou entre aspas, quando nós achamos que aceitamos ao Senhor, a causa que nos levou a isso, que nos impulsionou, é o próprio Deus. Né? Então, na prática, né, ele diz o seguinte, cabe ao homem a iniciativa de buscar a Deus. Mas essa iniciativa não é algo que parte exclusivamente do homem. Na verdade, o Senhor Deus já está fazendo a obra em nossos corações. E o que sobra para nós? É uma participação positiva. Para quê? Para que essa atração divina possa produzir resultados em termos de uma experiência pessoal com Deus. E é quem tem que tomar cuidado. Tá? Porque quando você fecha a ideia de salvação no ponto de vista unicamente horizontal, Deus lá em cima, isso de certa forma te exclui, você pode cair num legalismo estéril e dizendo assim, não, se eu não consigo vencer o pecado é porque Deus não quis que eu vencesse o pecado. Né? Se eu não pude fazer algo a mais na igreja é porque né, isso é da vontade de Deus. Então, no final, você acaba jogando a culpa no Senhor. E na responsabilidade humana tem que haver, sim, uma participação positiva do ser humano, principalmente se ele quer ter uma experiência pessoal com o Senhor Deus, ele quer caminhar com o Senhor Deus. Né? E onde é que a gente pode ver essa contradição, esse paradoxo em termos? É em Salmo 119, 10. Salmo 119, 10 diz o seguinte, de todo o coração te busquei, olha lá, o homem buscando a Deus de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, como buscar de todo o coração. Mas, ao mesmo tempo, o salmista diz assim, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Ou seja, eu estou te buscando todo o coração, mas se o Senhor não me segurar, se o Senhor não me manter, se o Senhor não me guardar, eu vou fugir aos teus mandamentos. E é o Salmo, esse versículo, Salmo 119, é impressionante, porque nós vemos aqui o cuidado de Deus, a soberania de Deus, ao nos manter nos seus mandamentos, mas nós temos também um anseio do homem buscando ao Senhor Deus. No final, quem nos busca é o próprio Senhor. Então, se do ponto de vista, vamos dizer, Deus busca o homem, né, numa direção, por outro lado, a busca de Deus ao homem gera no homem um anelo por Deus, e ele vai e busca ao Senhor também. E não tem como fugir disso daí, mas tem como explicar isso? Não tem como explicar. Não dá para colocar isso em termos, nós só podemos dizer que Deus é o soberano sobre todas as coisas, mas na sua soberania o homem tem participação ativa para buscar a presença de Deus. De todo o coração te busco. Mas, Senhor, não me deixes fugir aos teus mandamentos, porque eu vou fugir se o Senhor não me amparar. Né? E ele diz assim, olha o Salmo 42.
Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Né? Então, esse é um apelo do mais profundo da alma. Né? Quem é que vai entender isso daí? É aquele que busca o Senhor, é aquele que tem anelo por Deus, aquele que anseia o Senhor. Esse vai conseguir entender esse versículo do Salmo 42. Né? Por si mesmo, o homem não tem como chegar por si mesmo, por seus próprios méritos ou por sua única e exclusiva vontade e buscar ao Senhor. Quando ele acha que veio dele, esse impulso, na verdade, isso vem do próprio Deus. Quando eu encontrei o Senhor, eu achei que eu que tinha tomado uma decisão por Cristo. Na minha denominação de origem, acreditava nisso. Daí, não, você tem que aceitar Cristo, você tem que decidir-se por Cristo, né, para receber a vida eterna. Mas quando você, entre aspas, recebe ao Senhor, você não consegue fazê-lo de verdade se antes o Senhor já não tiver feito alguma obra no seu coração. Isso é a graça preveniente. Né? Então, não tem como você buscar a Deus por suas próprias forças. Agora, você pode ter algumas dificuldades em relação ao entendimento da questão da soberania de Deus, da questão da experiência pessoal com Deus, quando você pega, por exemplo, a doutrina da justificação pela fé. O que diz a doutrina? Que em Cristo nós fomos justificados, nós fomos tidos por justos na presença de Deus, foi nos imputado a justiça de Cristo. Então ele diz assim, olha, essa é uma bênção, né? Essa verdade bíblica é uma bênção que nos liberta o quê? Do legalismo estéril, né? Do inútil esforço próprio que nós temos para tentar ganhar a salvação ou nos tornar justos na presença de Deus. Mas ele diz assim, essa doutrina, em nosso tempo, e ele está falando na época dele, na década ali de 40, 50, diz que tem se degenerado bastante, imagina agora. Né? E muitos vão interpretar essa doutrina de uma forma que, em lugar de ser uma bênção, se torna um obstáculo para que o homem chegue o quê? Ao pleno conhecimento de Deus. Esse tipo de doutrina, essa doutrina em específico, acaba amarrando muita gente, acorrentando a pessoa, e essa doutrina não faz aquilo que deveria fazer no coração dessa pessoa, que é a adoração ao Senhor. Porque é uma doutrina que é ensinada sem anelo por Deus. E qualquer doutrina, gente, que seja ensinada sem que traga esse anelo, esse desejo de conhecer mais Deus, esse anseio, vai paralisar o cristão, vai cegar o ouvinte para a glória de Deus. Tá? Então, esse é um tipo de doutrina, porque a pessoa diz assim, eu já estou justificado. Né? Eu já estou justificado, eu não preciso fazer o que? Absolutamente mais nada. Então, nesse sentido, a pessoa vai dizer assim, é algo simplesmente maquinal. Ou seja, o milagre do novo nascimento, da salvação, ele passa a ser entendido como um processo mecânico. Aí eu aceitei a Cristo, então está tudo bem. Né? E muitas igrejas têm feito isso ao longo dos anos, e hoje em dia nós estamos num momento da igreja que nem mais o aceite a Cristo para ser salvo aparece. É simplesmente adore, esteja aqui, né, cante louvor, saia e pronto, você está salvo. Parece que o exercício da fé, como diz Tozer, não abala mais a estrutura moral do homem. Ele não modifica a velha natureza, ele está assentado num corpo de doutrina de uma maneira maquinal e aquilo não mexe mais com seu coração. Né? Então parece o seguinte, que dá para aceitar a Cristo, dá para ir a Cristo sem que isso mude o seu coração, sem que haja esse genuíno anelo pelo Salvador. E aí Tozer pergunta assim, um homem que não tem fome nem sede de Deus, será que ele pode estar salvo? Né? Às vezes a gente diz assim, é uma pessoa que está na igreja e não faz absolutamente nada, né? Só fica parada no banco, será que está salvo? Mas a coisa é um pouco mais profunda do que isso. O Filho de Deus, ele necessita do seu Pai. Ele tem fome, tem sede de Deus, como diz o salmista. Mas se ele não tem, se ele nunca buscou a Deus nesse sentido, será que ele é salvo?
Mas as igrejas orientam a pessoa hoje em dia automaticamente a um outro tipo de ideia, né? A transformação passa a ser algo puramente o quê? Superficial. Olha o que Isaías diz, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, a pessoa pode ir para a igreja, ela pode louvar, ela pode cantar, ela pode dizimar, ela pode falar bem do Senhor, ela pode fazer uma série de pequenas obras na igreja, pode até obedecer a mandamentos, mas de forma mecânica, maquinal, no automático. E uma das frases famosas de Tozer dentro desse capítulo, que ficou famoso no mundo inteiro, é esse parágrafozinho que ele diz assim: os cientistas modernos perderam a Deus de vista em meio às maravilhas da criação. Nós, os crentes, corremos o perigo de perdermos Deus de vista em meio às maravilhas de sua palavra. Olha, nada tão real quanto hoje. Hoje nós estamos vivendo um boom em termos teológicos. Nunca tivemos tantas pessoas dentro do povo de Deus buscando boa doutrina, boa teologia nos livros. Cada dia que passam novas edições que saem sobre fé reformada, sobre comentários bíblicos, sobre livros de patrística, de reformadores, de puritanos. Tem pessoas fazendo coleções e coleções e coleções de livros. Na internet é diário o pessoal colocar fotos assim, olha o que eu comprei, olha o que chegou, olha o meu novo bebê, e livros e livros e livros. E as pessoas se maravilham com o quê? Com as maravilhas da palavra, com as pérolas que tem na palavra de Deus. Mas a gente tem que lembrar lá de Isaías, porque o povo via no templo e ainda assim fazia de forma maquinal. E ele diz assim, nós, os crentes, corremos o perigo de perdermos Deus de vista em meio às maravilhas de sua palavra, em meio às maravilhosas edições que nós temos sendo publicadas. Tem muita gente assim que sabe muito, lê muito, mas não conhece a Deus de perto. Né? A Leonard Ravenhill, que era um dos autores muito admirados por Tozer, ele disse certa vez o seguinte, você não pode se iludir, só porque agora sabe mais sobre o Espírito Santo e leu mais livros. Deus não pediu para você ser uma biblioteca ambulante, Ele mandou você ser cheio da personalidade dele. Olhem lá, né? Ele mandou você ser cheio da personalidade dele. Semelhante à ciência. Ciência que começa com a igreja leva as pessoas a se perderem de Deus por ficarem adorando somente as maravilhas da criação. Daí isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nós temos que cultivar uma comunhão sincera com o Senhor Deus, um companheirismo. Deus é uma pessoa, Deus não é uma doutrina. Né? Deus não é uma doutrina, a gente tem que lembrar disso. Deus é uma pessoa. Temos que saber as suas doutrinas? Sim, mas temos que saber a diferença entre as doutrinas de Deus e a pessoa de Deus. Por quê? Porque pessoas conhecem pessoas e parte da nossa personalidade como seres pessoais é justamente conhecer outras pessoas, outras personalidades. E todos dizem assim, mas ninguém pode chegar a um conhecimento pleno de outrem através de um único encontro apenas. E às vezes quando a pessoa é atingido pela graça, ela tem uma experiência muito impressionante com o seu Deus, ela foi agraciada ali com a salvação, ela vê os seus pecados, ela se arrepende, ela chora ou não, dependendo do caso, mas ela teve ali uma experiência muito pessoal com Deus, ela diz assim, o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu salvador. Mas logo em seguida ela começa a, de alguma forma, a ser ensinada que isso é o suficiente. Para você conhecer o Senhor, é o que diz assim, somente uma prolongada e afetuosa convivência é que duas pessoas, dois seres, podem avaliar mutuamente a sua capacidade total
Você tem ideia da capacidade de Deus, da santidade de Deus, da dimensão que Deus é? Isso é algo que a gente obtém com o passar do tempo na presença do Senhor. A palavra de Deus falando sobre Davi. Davi é um homem bem diferenciado na palavra de Deus, mas é um homem como todos nós. Pecador, cometeu vários pecados, teve uma vida familiar muito atribulada, muito complicada. Mas esse homem, ele andava com Deus. Ele tinha uma relação afetuosa com Deus em termos de convivência, em termos de intimidade, a ponto de, no Novo Testamento, em Atos, escrever assim: e tendo tirado a este, falando ali do rei, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi foi um desses homens, teve outros, Daniel também é falado que era um homem muito amado por Deus. Eles não viam a Deus simplesmente como uma coleção de doutrinas, eles buscavam obedecer os mandamentos do Senhor. Mas o coração deles estava na pessoa de Deus. Então, nós precisamos entender mais da palavra de Deus. Mas esse entendimento da palavra de Deus tem que nos levar ao conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, de uma forma muito pessoal, de uma forma que você possa dizer: tenho conhecido a bondade de Deus em minha vida. Então Deus, meus irmãos, é um ser pessoal. E todo contato pessoal, social entre seres humanos é justamente isso que tu vai dizer, é um reconhecimento de uma personalidade para com outra. Isso pode variar de pessoa para pessoa, você pode conhecer uma pessoa somente assim, de passagem, um esbarrão, né? Mas esse conhecimento pode chegar até a comunhão mais íntima do que a alma humana é capaz. E a palavra de Deus nos chama justamente para ter esse relacionamento com Deus. O legal, eu acho que dessa passagem aqui, que todos aí dizem o seguinte: a religião em sua essência, desde que seja genuína naturalmente, consiste numa reação favorável das personalidades criadas, seja as criaturas, para com a personalidade criadora, Deus. Ou seja, em essência, é justamente isso. É você conhecer mais o seu Criador. O Senhor Jesus, ele resume a vida eterna nessa frase, no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. É nisso que consiste a religião cristã. É você conhecer o único Deus verdadeiro. E conhecer aqui não é ouvir falar sobre, não é ler acerca, mas é ter um conhecimento verdadeiro, em primeira mão. Não um conhecimento de segunda mão, não um conhecimento de livro. Você pode até ler sobre o Senhor nos livros, você pode ler os seus mandamentos na palavra de Deus, mas tudo isso tem que te levar a um conhecimento verdadeiro, pessoal, genuíno do Senhor Deus na pessoa de Cristo Jesus, que foi enviado pelo Pai. Então Deus é uma pessoa. E todos dizem assim, nas profundezas da sua poderosa natureza, Deus pensa, Deus deseja, Deus tem prazer, gozo, Deus sente, Deus ama, Deus sofre, como qualquer pessoa. E ele é fiel a esse padrão de comportamento e personalidade. A palavra de Deus você vai encontrar várias passagens assim, várias passagens. E quando ele fala desse relacionamento com o ser humano, ele fala nesse sentido. Né? Olha o que diz Isaías 43:1. Diz assim: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Olhem bem, tu és meu é uma linguagem de comunhão, uma linguagem de intimidade. Olha, não fique com medo. Né? Eu te criei, eu te formei. Tu és meu, eu conheço o teu nome. Eu te dei a conhecer. Então, o cerne da mensagem do Novo Testamento é a comunhão. Comunhão entre Deus e o seu Filho, aquela alma remida. E essa comunhão ela é manifestada em um livre e constante intercâmbio de amor e pensamento entre os dois. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa
passiva. Né? Olha o Senhor Jesus falando a respeito ali do seu rebanho. Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que eles vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. No Velho Testamento Deus está dizendo: Tu és meu povo a quem escolhi. No Novo Testamento o Senhor Jesus está dizendo: Eu quero que esse povo esteja comigo o tempo inteiro. Essa é a minha vontade. Que eles vejam a minha glória, que eles conheçam essa glória que Tu me conferiste. Isso é comunhão. Mas comunhão entre duas personalidades não pode ser mecânica e não pode ser alguma coisa imposta. É uma coisa de livre intercâmbio entre os dois. E esse intercâmbio, meus irmãos, aí essa é talvez a diferença da mística cristã e a crítica que a mística cristã faz muitas das vezes às correntes teológicas que nós temos por aí, é que tem que haver uma percepção consciente do crente da pessoa de Deus. Ele tem que estar percebendo que Deus não só existe e criou todas as coisas, mas Deus está ali se movendo no coração do seu filho. Essa é a percepção consciente do crente. E é uma experiência pessoal. Isso não vem através da igreja, tá? Como corpo, mas é algo que é vivido por cada membro e é algo que, quando o membro vive, a igreja também ela é edificada. E eu não estou falando aqui dessa experiência pessoal como um arrepio na nuca. Tem gente que pensa que a experiência pessoal é falar em línguas, é orar de uma maneira que sua nuca fique arrepiada, né? Sentir um vento frio. Não. Experiência pessoal dentro da mística cristã é você perceber a presença de Deus ali na sua vida, você poder contemplar a santidade de Deus perante a sua palavra e essa palavra sendo aplicada no seu coração. E isso te leva a louvar ao Senhor. Né? A Jeremias 31:3, falando sobre isso, assim: De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E assim o Senhor, ele é uma pessoa. Ele não nos atraiu para ele simplesmente com um discurso puramente intelectual, ele não nos atraiu para ele com chicotes. Diz assim que ele nos atraiu com benignidade. Por quê? Porque ele nos amou já na eternidade, um amor que não tem fim. Com amor eterno te amei. E como é que eu te atraí? Com bondade, né? Com carinho, com benignidade, com misericórdia. E você foi atraído por esse amor. Deus é um ser pessoal. Deus quer esse relacionamento conosco. E nós devemos ansiar por esse relacionamento com Deus. Tem que ser algo vivido por cada membro. Muito bem. Se esse relacionamento é um relacionamento com uma pessoa, então esse relacionamento demanda que seja pessoal e consciente. Você é casado e você se relaciona com a sua esposa de uma maneira inconsciente, de uma maneira impessoal. Você nem percebe que ela está ali, mas você cozinha para ela, você a abraça, mas é totalmente impessoal, você nem percebe que você faz isso. Isso é um relacionamento? Não. Relacionamento demanda que seja uma interação pessoal e consciente. Então, com Deus, isso também demanda um relacionamento pessoal e consciente. E quando cada membro do corpo de Cristo tem a sua experiência pessoal da santidade de Deus em sua vida, essa experiência vai também, de alguma forma, edificar o corpo de Cristo. Né? Ele diz assim que é uma experiência consciente. Não é algo que se situa no campo do subconsciente. Nem ocorre sem a participação da alma. E aqui ele faz uma crítica, talvez, aos presbiterianos, não sei dizer, mas ele diz assim, como alguns imaginam que se dá com o batismo infantil. Tem algumas linhas que, falando sobre o batismo de criança, diz assim, que, na verdade, o batismo se dá pela fé dos pais, né? A criança não tem nada a ver com isso. Não é o caso exatamente assim que os presbiterianos pensam, mas tem gente que acha que sim, que a salvação não ocorre, né, com a participação ativa da alma. Não. A experiência com Deus é uma experiência consciente, né? É perceptível. O homem pode conhecer ao Senhor Deus nesse relacionamento pessoal com Ele.
Mas se você diz assim, não, eu não preciso disso, eu estou indo para a igreja, isso é suficiente. Se o seu Deus quiser se revelar a mim de outra forma, ele se revela. Ele se revela se ele quiser. Mas está faltando a sua parte anelo por isso, anseio por isso, necessidade de ter uma intimidade maior com o Deus que te remiu, um Deus que disse com benignidade a te atrair, com amor eterno a te amar. São termos, gente, pessoais, são termos conscientes, são termos de intimidade. É isso que está faltando, não é? E ele diz uma frase que é forte, mas é verdadeira, diz que nós somos em pequena escala, né? Tem uma outra tradução aí, mas essa eu achei melhor, excetuando, claro, os nossos pecados, aquilo que Deus é em escala infinita. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Né? Deus ali ele tem vários atributos, tirando os atributos incomunicáveis de Deus, todos os outros nós temos de uma forma limitada. Deus é pessoal, nós somos pessoas. Deus tem capacidade de conhecer aquilo que Ele quer, nós também temos. Enquanto estamos em pecado, né, ainda assim, devido a isso, nós não temos o poder de Deus nesse sentido. Então é esse caso, nós somos em pequena escala, tá? E aí não digam, por favor, que eu estou dizendo que nós somos deuses, não. Mas aquilo que Deus é em escala infinita. O homem foi feito à imagem do Criador. E é a partir desse momento que nós fomos feitos à imagem do Senhor, é que o Senhor pode se comunicar conosco. Podemos ter agora, por Cristo Jesus, uma vida vivificada. E é por causa dessa imagem que está sendo regenerada por nós em Cristo Jesus, é que nós podemos gozar de afinidade com Deus. A primeira afirmação do Catecismo de Westminster é que o objetivo do homem é gozar a Deus eternamente. Aliás, Tozer ele amava o Catecismo de Westminster, ele diz assim, que essa primeira frase, qual é o objetivo do homem, que é conhecer a Deus e gozá-lo para si, ele diz que essa frase ela é perfeita e que toda a Bíblia concorda com ela de forma completa. E é isso por quê? Porque nós fomos chamados para gozar a Deus eternamente. Gozar a Deus no sentido de se alegrar com Ele, que passa por conhecimento pessoal. Então, quando nós nascemos no Espírito, nós nascemos por quê? Porque nós fomos mudados, a nossa natureza foi mudada. E sem ela nós não podemos ter o que esse relacionamento pessoal com Deus, não podemos ver o reino de Deus. Mas veja, quando a nossa natureza é mudada, gente, esse é o primeiro passo nessa caminhada até a eternidade de conhecimento de Deus. Ali, como ele diz assim, nós iniciamos o glorioso caminho da busca, que é penetrar nessas infinitas riquezas de Deus. E isso demanda esse relacionamento pessoal e consciente. O que a palavra de Deus fala do homem em relação ao Senhor? Olha lá, se Deus diz assim, com benignidade te atraí, com amor eterno te amei, vem o profeta e diz assim, a minha porção é o Senhor. Aí ele diz assim, a minha alma está dizendo para mim, portanto esperarei nele. O salmista chega e diz assim, por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E o próprio salmista falando para si mesmo, diz assim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus. Gente, são frases, são palavras que demandam esse relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor. Isso é buscar as infinitas riquezas de Deus, isso é a afinidade. Essas duas joaninhas juntinhas ali, é nós com o Senhor todos os dias. Duas pessoas não podem andar juntas se elas não concordarem em todos os aspectos, principalmente em relação a querer conhecer um ao outro. Isso é a afinidade. Então demanda um relacionamento pessoal consciente e em relação a Deus é um relacionamento sem fim. Então se nós começamos esse relacionamento ali, no novo nascimento, esse relacionamento não termina logo depois disso. Tem gente que diz assim, não, estou salvo, aí acabou, não preciso mais de nada. Agora é esperar a morte para gozar a Deus eternamente.
Mas esse é o início desse relacionamento. Ninguém jamais chegou ao fim desse relacionamento. Absolutamente ninguém. Nós estamos ainda vivendo isso daí. E todos dizem assim, homem nenhum chegou ao final dessa exploração. Por quê? Porque os mistérios da Trindade são insondáveis. Não tem limite nem fim. Aí ele coloca um versinho de um poema e diz assim, oceano sem fim, quem pode te sondar? A tua própria eternidade te rodeia, divina majestade. É Deus. É um relacionamento sem fim. E Oséias vai dizer algo que é muito verdadeiro em relação a isso assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva a sua vinda é certa. Então, você já conheceu o Senhor por meio dessa palavra? Você foi salvo, foi outorgada a graça de crer em Jesus? Amém. Agora prossiga em conhecer ainda mais o seu Senhor. Tem encontrado o Senhor? E mesmo assim, querer conhecê-lo cada vez mais, ele diz assim que é o paradoxo da alma que ama Deus. Se você já conhece o Senhor, e você ainda quer continuar a conhecer o Senhor, e você necessita cada vez mais do Senhor, seja bem-vindo. Bem-vindo à família do Senhor. Porque é assim que deve ser para com um cristão. Mas esse sentimento de querer cada vez mais o Senhor, conhecê-lo, e quando você conhece dele um pouco mais, você quer mais ainda, ele diz assim que é um sentimento desconhecido daquelas pessoas que se satisfazem com muito pouco. Mas é um sentimento que é aprovado, comprovado na experiência dos filhos de Deus. E esses filhos de Deus têm esse coração abrasado, anelante, desejoso de saber mais e mais do Senhor Deus. Aqui tem uma parte que na primeira versão do livro, da editora Betânia, não tem, mas estava no original e está nessa nova versão da editora Vida. Ele diz assim, São Bernardo, eu acho que o autor antigo não quis colocar porque parecia ser algo católico, diz, São Bernardo expôs esse paradoxo de santo em uma quadra musical de instantânea compreensão por toda a alma que adora. E ele diz assim, provamo-te, ó pão vivo, e ansiamos por festejar-te ainda. Bebemos de ti o manancial, e tem sede a nossa alma de se encher de ti. Ou seja, você está conhecendo, está comendo desse pão, mas você quer continuar nessa festa, se alimentando ainda mais. Você tem agora um manancial em que você pode matar sua sede, mas ao beber dele você quer cada vez mais, você quer se encher completamente. E quando você está cheio completo, você deseja mais ainda. E ele diz assim, os homens do passado, homens e mulheres do passado, santos, eles sentiam esse calor, esse buscar a Deus. Eles choravam a Deus, eles oravam, eles lutavam, buscavam o Senhor em oração dia e noite, a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque essa comunhão com o Senhor lhes era doce alma. É um relacionamento sem fim. E a nossa sociedade, vamos dizer, religiosa cristã, hoje em dia, ela perdeu isso, ela está murcha. Ela confunde essa comunhão com Deus com cantar louvores, se é quem pode chamar, muito dos que se canta hoje na igreja de louvores, eles não têm mais aquela necessidade que o apóstolo Paulo tinha em louvar ao Senhor pelo que ele é. Romanos 11, 33, 34, o apóstolo diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Esse aqui é um hino. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Essa é a alma do adorador. E diz assim, é muito profunda as riquezas. São insondáveis, não no sentido que não se pode conhecer, mas no sentido que não se pode mensurar, que não se pode chegar ao fim delas. Quem terá conhecido isso? Quem conheceu a mente do Senhor para poder sondar toda a riqueza da pessoa de Deus? Quem foi seu conselheiro? Nós buscamos isso, nós desejamos isso. O Filho de Deus tem que desejar isso. Seu coração tem sido abrasado? Ou você tem se satisfeito somente com o que você lê acerca dele? Até a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, mas isso não te leva a buscar o Senhor em oração, em comunhão, desejar a sua presença, ansiar por aquele dia que você estará na presença dele,
Então, talvez seja o caso de você buscar ao Senhor em oração e dizer assim, Senhor, eu não tenho conseguido. Minha alma não tem sido abrasada por ti. Abrasa, sopra. Aquela pequena brasinha que ela cresce e se torna um fogo poderoso, desejoso de ti. Eu quero esse relacionamento sem fim. E ele usa aqui uma figura desse relacionamento sem fim, que é um relacionamento desejoso de conhecer cada vez mais o Senhor, uma passagem que é fantástica, né? É aquela passagem de Moisés ali com o Senhor, em Êxodo 33, ele diz assim, Moisés usou o fato de que conhecia Deus como argumento para conhecer Deus ainda melhor. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Interessante. Se eu achei graça aos teus olhos, agora eu quero achar mais graça ainda. Né? E partindo daí, ele fez aquele pedido ousadíssimo. Rogo-te que mostres a tua glória. Eu acho bom a gente ler essa passagem como um todo. Lendo aqui, ó, o versículo anterior ao 33 diz assim: Disse Moisés ao Senhor. Tu me dizes, Moisés falando ao Senhor Deus, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Esse é o 32. E aí vem o 33, aqui agora, pois, se achei graça aos teus olhos, é um homem falando. Rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça. Olhem bem. E ache graça aos teus olhos. Sabe qual foi a resposta do Senhor Deus a isso? O Senhor respondeu assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ou seja, fique tranquilo, você não será abandonado, eu te darei descanso nesse trabalho complicado que você está tendo. Mas Moisés ele não satisfez com isso não. Então disse Moisés assim, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar, porque no versículo 32 ele queria saber se o Senhor ia mesmo com ele, conhecer ali o caminho de Deus, conhecer o Senhor. Ele disse, não é isso que eu estou querendo. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Olha o que ele diz, como é que eu sei se realmente eu fui agraciado por ti? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra. Ele está dizendo, eu quero mais graça. E como é que eu sei que eu tenho recebido mais e mais graça de ti? É porque eu te conheço cada vez mais, porque tu andas conosco, tu andas comigo. E aí o Senhor disse a Moisés, né? Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. E eu te conheço pelo teu nome. Conheço pelo teu nome. Depois eu vou fazer tu és meu. O Senhor está dizendo assim, eu vou andar contigo. Né? Eu vou dar mais da minha graça a ti. Por quê? Porque eu achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço. E aí, Moisés, a gente diz assim, puxa, Deus já prometeu que vai andar com ele, vai se dar a conhecer, vai derramar de graça. E Moisés, no versículo 18, diz assim, beleza, agora mostre-me a tua glória. Rogo-te que me mostre a tua glória. Que impressionante. Ele queria mais, mais. Deus estava dando, e opa, ele está dando, eu quero mais. Quero mais de Deus. Então ele diz assim que Deus ficou verdadeiramente alegre com essa demonstração de ardor. E de fato, no dia seguinte, Deus colocou Moisés ali numa fenda da penha da rocha e passou ali em todo o solene cortejo a sua glória diante de Moisés. Isso é desejar a Deus. Isso é ter um relacionamento desejoso e conhecer cada vez mais e mais do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Não se satisfaça com um pouco que você já sabe ou muito que você já sabe acerca de Deus. Deseje conhecer mais a Deus. E se você já sabe muito, diz assim, Senhor, tudo isso não é nada. Comparado à tua glória, eu quero mais de ti. Moisés, olha, quase Pentecostes aqui, rogo-te que mostres a tua glória. É impressionante. Fantástico isso daí.
Davi também, todos dizem que é uma torrente de desejo espiritual. Né? Vários salmos de Davi, então isso, a minha alma anseia por ti. Eu sou como aquela coça numa terra árida. E é assim, Paulo também ele vai dizer que tudo isso que ele tinha acerca de Deus era para conhecer mais a Cristo, em Filipenses 3,10. E ele diz assim, sim, deveras considerar tudo como tudo que eu já tive na vida, que eu perdi, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Esse é o desejo do apóstolo. Quero conhecer mais a sublimidade do conhecimento. Isso é algo que vai além das coisas desse mundo. E se eu tiver que perder todas elas, mas ganhar mais do conhecimento de Cristo Jesus, de andar com Ele, olha, eu vou considerar como refúgio todas elas, como um esterco, como lixo. Então, um relacionamento desejoso de conhecer mais e mais. Então, o relacionamento desejoso de conhecer mais a Deus. Qual é o desejo da alma? Né? Qual é o desejo da alma do Filho de Deus? Então, ele diz assim que muitos hinos evangélicos, ele está falando daqueles hinos antigos, revelavam esse desejo, esse anelo da alma por Deus. E embora a pessoa que cantasse esse hino né, já tivesse encontrado ao Senhor, estava conhecendo. E ele não conheço qual é exatamente o hino que ele se refere, mas ele disse que há uma geração atrás os cristãos cantavam o hino Seus passos eu vejo e perseguirei. Hoje eles não ouvimos mais entre os cristãos esse hino, e é uma tragédia que nessa época que a igreja vive, deixemos só para os pastores e líderes a busca de uma comunhão mais íntima com Deus. E é isso mesmo. Pastor, ora por mim, porque a sua oração tem mais força, tem mais poder. Deixa eu ouvir o estudo ali, eu não li a palavra, mas o irmão vai dar o estudo ali no sábado, isso é suficiente. E, de certa forma, nós terceirizamos a busca da comunhão com Deus, do conhecimento mais íntimo de Deus, para os líderes, para os pastores, e nos satisfazemos simplesmente em ouvi-los. E daí saímos alegres para casa e vamos assistir algum programa na TV, um Big Brother da vida, e assim por diante. Ou seja, para muitos, o desejo da alma se resume naquilo que ele diz assim, em aceitar a Cristo, esse ato inicial, e daí por diante ele não precisa de mais nada para a sua alma. Para essa pessoa, ela esquece textos como, por exemplo, Gênesis 5:24, em que diz assim que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse é um caso impressionante. Enoque foi um homem que andou de tal maneira com Deus, com tanta intimidade, que ele deixou de ser o quê? Não sabemos, talvez deixou de ser aquele Enoque que nós entenderíamos como um ser humano normal. Deus o tomou para si. Deus o amou de tal maneira, andou com ele, com tanta intimidade, ele disse, não, você vai ficar comigo aqui. Venha para cá. E as pessoas imaginam que não, aceitei a Cristo é suficiente, não existe na palavra de Deus o aceitar a Cristo, tem o receber a Cristo, mas o receber a Cristo é que outra pessoa te deu, e quem te deu é o Pai. Mas o aceitar tem a ver, eu quero ou não quero. Não? Então isso não tem na palavra de Deus. A pessoa imagina que isso é o suficiente. E muitas das vezes, como todos dizem, estamos sendo confundidos por uma lógica espúria que argumenta que se já encontramos o Senhor, não temos mais necessidade de buscá-lo. É aquela mesma lógica que diz assim, eu não tenho que evangelizar porque Deus já escolheu os seus eleitos. E a pessoa trava, a pessoa fica acorrentada. Por quê? Porque a doutrina não a leva a anelar por mais da pessoa de Deus. E quanto mais nós sabemos a pessoa de Deus, maior conhecimento ele nos vai otorgar acerca de si mesmo. Então, esse tipo de conceito parece ortodoxo hoje em dia. Olha, você já aceitou a Cristo, amém, agora espere a morte para estar com Jesus. E as pessoas imaginam que isso é o suficiente. Muitas igrejas são assim.
Em São Carlos, que eu passei alguns anos morando lá, uma vez os jovens foram para um show evangélico em Ribeirão Preto, onde colocaram um portal no meio de um estádio e em tal momento do show, disse, agora é o portal da salvação. Todo mundo que passar pelo portal vai ser salvo. Então as pessoas saíam desesperadas, correndo ali, dando voltas e voltas, passando pelo portal, dizendo assim, agora estou salvo. Depois o artista disse, agora está todo mundo salvo. Acabou. Não acabou coisa nenhuma. Não. Quando nós fomos encontrados por Deus é que começou o nosso caminhar. A doutrina que fala de uma experiência de coração, que é aceita por um bom grupo de contingente de santos, era justamente a doutrina que dizia assim, busca Deus, ande com Deus, assim como Enoque. E essa doutrina não pode ser substituída por uma interpretação superficial das Escrituras. Todos dizer assim que essa ideia hoje em dia, essa doutrina, essa verdade acerca de caminhar com Deus, que era conhecida dos santos do passado, hoje em dia é substituída por essa interpretação superficial. Ele diz assim, soaria muito estranho para um Agostinho, um Samuel Rutherford ou um David Brainerd, porque esses homens anelavam estar na presença de Deus. Só para vocês terem uma ideia, aqui há 3 fases. Samuel Rutherford, que foi um cristão muito desejoso de estar com Deus, ele dizia assim, o amor deseja a companhia do ser amado, e a minha dor maior é a ausência dele, não de suas alegrias e conforto, mas de uma comunhão mais íntima. Ele está falando aqui de Deus. Agostinho diz assim, Deus tem sede, que nós tenhamos sede dele. Que maravilha isso daqui, meus irmãos. E David Brainerd, leiam lá a vida de David Brainerd, que é um pequeno diário dele, você vai encontrar frases assim, quanto desejo a santidade, quanto quero mais de Deus em minha alma, essa dor agradável, ela faz com que a minha alma anseie ainda mais por Deus. Esse é o desejo da alma. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, e isso me fere, mas essa dor é agradável, e Deus quer que tenhamos sede dele. E como é que nós ansiamos por Deus? Nós ansiamos por Deus ao buscá-lo primeiro em sua palavra, ao nos alegrarmos, ao ler a Escritura, e essa Escritura nos leva à adoração ao Senhor. Todos dizem assim, meio essa frieza que há hoje em dia, ele diz assim, eu me alegro saber que há alguns que jamais se contentarão com essa lógica superficial de que não, está salvo e agora está tudo bem. E disse, talvez até alguns deles reconheçam a força desse argumento, olha que agora você salvou, você não precisa fazer mais nada. Aí depois essas pessoas saem em lágrimas de forma isolada e oram, Senhor, mostra-me a tua glória. É o pedido de Moisés. Eles querem provar, querem ver com os olhos, com o íntimo, quão maravilhoso é o Senhor Deus. Então, ele deixa bem claro o que ele quer nesse artigo. Ele diz assim, olha, eu quero encorajar deliberadamente esse poderoso anseio por Deus na alma dos cristãos. Aqui está falando uma pequena parte. Ele diz assim, é justamente a ausência desse anseio que nos tem conduzido a esse baixo nível espiritual que presenciamos em nossos dias. David Brainerd diz assim, uma outra passagem, Deus tornou-se tão precioso para mim que o mundo, com todos os seus prazeres, tornou-se infinitamente vil. Esse anseio por Deus, mas se não há esse anseio, como é que você vai desejar estar com Deus a vida eterna completamente? É um baixo nível espiritual, é uma vida com nível espiritual muito baixo, é uma vida estagnada, infrutífera. E ele diz assim que essa vida é resultado da ausência de uma sede maior de comunhão com Deus. E essa complacência que nós temos conosco mesmo é uma inimiga mortal. Não, todo mundo é assim. Não, eu acho que eu estou pensando de maneira errada. Não, eu tenho que ler mais, eu tenho que ler talvez tal autor. Vai ser uma complacência.
Se você não tem o desejo profundo de comunhão com Deus, não haverá manifestação de Cristo para o seu povo. Nós queremos, por exemplo, nós desejamos um avivamento na igreja. Quem de nós não desejaria? Mas a igreja não tem um desejo de ter uma comunhão profunda com Deus. Enquanto isso não acontecer, não terá avivamento. Nós esperamos, não é? Essa espera se prolonga. Nós não temos visto. Então, ele diz assim que cada época tem suas características. E nós vivemos um momento de grande complexidade. E uma frase que marcou muito nesse texto é essa daqui. Ele diz assim: a simplicidade existente em Cristo raramente se acha entre nós. Em lugar dessa simplicidade, nas nossas igrejas nós vemos programas, nós vemos métodos, nós vemos organizações, um mundo de atividades animadas que vão ocupar o nosso tempo e atenção. Mas elas não satisfazem a nossa alma jamais. Olha o que o salmista diz: aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Nossa igreja não tem desejado o Senhor. Nossa simplicidade em Cristo, ela tem se dilacerado em outras coisas. Ela tem evoluído ou involuído para uma outra coisa que não essa simplicidade de buscar o Senhor, de estar na sua presença. Né? Então, o que isso faz de nós? Cristãos superficiais? Talvez. Então, todos dizem assim que a superficialidade de nossas experiências íntimas, a forma vazia de nossa adoração e aquela servil imitação do mundo que caracteriza os nossos métodos promocionais, tudo testifica que nós, em nossos dias, conhecemos a Deus de uma maneira imperfeita e sabemos quase nada a respeito da paz de Deus. Forte. Se nós desejamos encontrar Deus em meio a tanta aparência religiosa, ele diz assim: primeiro nós temos que resolver buscá-lo. E uma vez que nós resolvemos fazê-lo, devemos prosseguir no caminho da simplicidade. Quando a gente fala aqui de entendimento, de simplicidade, eu lembro de Provérbios 15, 21, que diz assim: a estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. A palavra aqui, entendimento, no original, tem a ver com ser interior, mente, vontade, coração, inteligência, a parte mais interior do homem. Já ouviram falar a frase assim: aquela pessoa é rasa de entendimento? É nesse sentido da palavra entendimento. Pessoa superficial, ou seja, tem um entendimento muito pequeno, que basicamente só arranha a superfície. É esse caso aqui, a estutícia, seja a tolice, é aquela alegria que para aquele que não tem entendimento. Ele acha que aquilo que ele já entende é suficiente, mas é muito superficial, não está na parte mais interior do seu ser, está bem na superfície. Muita gente entende a Deus de maneira muito superficial. Ela confunde simplicidade com superficialidade. Deus, ele se revela aos seus pequeninos, aos seus bebês, como diz na versão original em inglês desse livro. Mas ele oculta-se em densa escuridão dos sábios e prudentes. E os prudentes aqui, não o prudente no sentido de sábio, mas aquele prudente que acha que seu entendimento é suficiente. Outros procuram a Deus em manuais de teologia, em livros de autores consagrados, ou livros que estão na moda, ou que estão fazendo sucesso. E a pessoa diz assim: agora eu estou entendendo uma nova faceta de Deus, como muitas das vezes o que ela está entendendo é alguma faceta de uma ideia que explica uma determinada doutrina dentro de uma corrente religiosa. Entenderam? Isso não é a simplicidade que está em Cristo. Né? Então ele diz assim: urge que fiquemos tão somente com o que é essencial. E poucas coisas são essenciais. Ele diz assim: devemos deixar de lado todo esforço para impressioná-lo. E ir à presença de Deus com singeleza,
de coração de criança, aquela singeleza que nós tínhamos na infância. Ele diz assim, se agirmos assim, Deus vai nos responder. Gente, não importa o que a religião diga, ou as religiões digam, ou os livros digam, o que nós precisamos, o que nós necessitamos é de Deus mesmo. O problema é toda vez quando você busca Deus e mais alguma coisa. Esse I, todo dia, esse conectivo I, é justamente o problema quando nós buscamos a Deus. É aí que reside toda a nossa dificuldade. Porque quando nós buscamos a Deus, é a Deus. E nada mais, não tem o I. Não tem outra coisa. Tem que dizer assim, não, nós temos que conhecer a Deus e, sei lá, guardar tal dia. Nós temos que conhecer a Deus e fazer tal obra. Nós temos que estar andando com Deus e tal, 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 tal. O problema é que esse I, o tal, 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 é onde nós damos, na verdade, a nossa contribuição e é onde nós focalizamos as nossas energias e deixamos Deus de lado. Se nós omitíssemos esse I, todos dizem assim, rapidamente nós acharíamos o Senhor. E nele nós vamos encontrar tudo pelo qual nós anelamos. Tá? Jó tem uma frase que ele fala acerca de Deus no capítulo 26. Leiam depois o capítulo 26 de Jó. E ele falando acerca de Deus ali, discutindo com seus amigos, ele diz assim, eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele é que é Deus. Mas o trovão de seu poder, quem entenderá? Muitas das vezes, até como filhos, nós só estamos olhando as orlas. Não? Só estamos ali. Temos ouvido um sussurro leve, longe da pessoa de Deus, mas não temos visto em primeira mão o poder da sua palavra, o trovão da sua pessoa. Trovão sem poder. Quem entenderá? Entenderá aquele que busca o Senhor. Porque o Senhor nos se revelou em Cristo Jesus. E é em Cristo que nós podemos conhecer o coração do Senhor Deus. É de Deus que nós precisamos cada vez mais. Ok? O que seria essa intimidade e simplicidade? Então, nós não precisamos temer a ideia de que assim, cara, você está sendo muito limitado, você só fala em buscar Deus, a Deus, a Deus, a Deus, e todo o resto, como é que fica, né? Todas as outras coisas, né? Como é que fica? Você tem uma visão muito bitolada da religião. E todos dizem assim, nós não precisamos temer que se visarmos tão somente comunhão com Deus, nós estejamos limitando a nossa vida, inibindo os impulsos naturais do nosso coração. E diz, o oposto é que é verdade. O oposto é que é verdade. Convém-nos perfeitamente fazer de Deus o nosso tudo, concentrando-nos nele e sacrificando todas as outras coisas por causa dele. Mas isso é meio forte, não sei que faz sentido. Papai diz, buscai o reino de Deus, o quê? Em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas. Todos ele vai citar um clássico inglês, The Cloud of Unknowing, a nuvem do desconhecimento. Esse livro, gente, a nuvem do desconhecimento, é um clássico do século XIV, que ninguém sabe quem foi o autor, é estranho. Mas ele é um clássico da literatura mística cristã e é muito, muito interessante. Tem muitos livros discutindo o que está escrito nesse livro, para vocês terem uma ideia. E ele diz assim que o autor, ele dá instruções de como se chegar a Deus com simplicidade. Ele diz assim, eleve seu coração a Deus no impulso de amor, busque a Ele e não suas bênçãos. Daí por diante, rejeite qualquer pensamento que não esteja relacionado com Deus. E assim não faça nada com sua própria capacidade, nem segundo a sua vontade, mas somente de acordo com Deus. Para Deus esse é o mais agradável exercício espiritual. A ideia é que você está na presença do Senhor, você se eleva ali na presença do Senhor e às vezes evita excesso de palavras. Eu conheci uma pessoa que uma vez disse assim,
Meu irmão, tem muita dificuldade em orar, porque quando eu vou orar, eu não sei se eu tenho que orar para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, como é que fica? Né? Porque a Trindade é santa, mas eu acho que eu estou de alguma forma ofendendo algum deles. E toda vez que eu vou orar, eu não consigo. Para quem que eu tenho que orar? Quer dizer, a simplicidade de estar na presença de Deus se perdeu aí. A pessoa lia tanta coisa a respeito da Trindade e não conseguia entender que aquilo a travava completamente. Está entendendo? Busque a presença de Deus, leve o seu coração. Qualquer outro pensamento que te afaste, às vezes quando a gente começa a buscar Deus, nós começamos a pensar na novela, espero que não, que você faça, ou no filme, ou na série, ou na comida do gato, será que você alimentou o gato, ou o que você vai fazer no outro dia, e diz assim, não, rejeite qualquer pensamento que não esteja relacionado com o Senhor. Não tente criar uma intimidade falsa por sua própria capacidade. Faça ali, esteja na presença do Senhor. Isso é um exercício agradável a Deus. O salmista ele vai dizer no Salmo 62 o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. O Senhor Jesus ele dá uma aplicação muito clara sobre isso. Ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes mesmo que vocês peçam, antes que lhe peçais. Então, a oração, meus irmãos, não é uma coisa tão complicada assim. Estar na presença de Deus, se você não tem muitas palavras, então espera em Deus de forma silenciosa, esteja ali, buscando a presença do Senhor, rogando que o Senhor Deus se revele. E ali, se o Senhor vai movendo a sua alma, você vai colocando, sim, ali as suas necessidades, vai louvando ao Senhor. Mas não se multiplique muitas palavras na presença de Deus. Nós temos que nos despojar de todo empecilho, até mesmo nosso conhecimento teológico. Aquele Senhor que eu conheci que não conseguia orar, porque ele não conseguia entender a Trindade. Na cabeça dele, se eu não entendo a Trindade, eu não posso orar como convém. Às vezes até o nosso conhecimento teológico se torna um empecilho para fazer a obra de Deus. Não só orar, outras coisas. E esse autor desse livro, ele diz assim, basta-lhe a intenção de dirigir-se a Deus, sem qualquer outro motivo, além da pessoa dele. Então, ele diz que é assim, isso é algo neotestamentário. Por quê? Porque esse autor diz assim, o Deus que criou, que nos resgatou, que em sua graça nos chamou para o quê? Para aquilo que ele é. Você agora, como filho de Deus, buscando ao próprio Senhor. Então, o Senhor é uma pessoa? Mas ele também é Deus, ele conhece a nossa intimidade, as nossas limitações. Ele sabe que nós não sabemos orar como convém. Até o seu Espírito intercede por nós com gemidos que a nossa alma não consegue nem exprimir, gemidos inexprimíveis. Então espera a minha alma em Deus de forma silenciosa, somente em Deus. Ok? Então o Senhor é a nossa porção. Agora, voltando para a questão da comunhão com Deus, o autor ele vai defender a simplicidade total. E ele diz assim, se desejamos ver a religião cristã resumida em uma única palavra, como é que você resumiria a religião cristã? Para compreendermos melhor o seu alcance, então tomemos uma palavra de uma sílaba ou duas. Quanto mais curta a palavra, melhor será, pois uma palavra menor está mais de acordo com a simplicidade que caracteriza toda a pessoa do Espírito. Ele diz, tal palavra deve ser ou Deus ou amor. E na palavra de Deus, Deus é amor. É isso que caracteriza a religião cristã em seu âmago em relação ao quê? À simplicidade do conhecimento de Deus. E uma parte que é muito bonita aqui desse capítulo é que ele fala sobre quando Deus dividiu a terra de Canaã entre as tribos de Israel, uma das tribos não recebeu nenhuma terra, que foi a tribo de Levi, não recebeu absolutamente nada.
Mas Deus disse o seguinte: eu sou a tua porção e a tua herança no meio de Israel. E com essas palavras, Deus tornou a tribo de Levi a mais rica de todas as tribos, mais rica do que todos os reis Rajá que já viveram nesse mundo. E isso é um princípio espiritual. Qual é esse princípio espiritual? Se Deus é o ponto, é Deus que você busca, Ele é o seu foco, Ele é o seu objetivo, todas as outras coisas virão. Né? Ele diz assim: um homem cujo tesouro o Senhor tem todas as coisas concentradas nele. Então, aquela tribo não recebeu nenhuma herança em termos de terra no meio da nação de Israel. Mas a porção que ela recebeu é o próprio Senhor. Né? Números diz assim: disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Foi a tribo mais abençoada. O Senhor era o próprio tesouro daquela nação, meus irmãos. E isso daqui não tem a ver só ali com a nação de Israel, porque ali Levi era aquela tribo dos sacerdotes, era a tribo daqueles que iriam gerenciar as coisas santas ali do templo de Deus. Mas Pedro, em sua primeira carta, falando agora do povo de Deus, ele nos liga a essa tribo, nesse sentido, né? Nesse sentido de sacerdócio. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Qual é a nossa herança, meus irmãos? A nossa herança é o Senhor. Nós somos o sacerdócio real. Nós não temos herança nessa terra, nesse mundo entesourada para o fogo. Nenhuma herança aqui é nossa. A nossa porção não é casa, não é terreno, não é carreira, não são tesouros. A nossa herança é o Senhor, a nossa porção é o Senhor. E é nele que nós esperamos. E mesmo que não nos seja permitido desfrutar de coisas nessa terra, talvez, como diz, alguns tesouros comuns nos sejam negados, mesmo que seja permitido desfrutar de alguns deles, o usufruto dessas coisas nunca é necessária a felicidade do Filho de Deus, daquele que busca essa comunhão com o Senhor. No Senhor nós temos tudo. E ele diz assim: e se acontecer desses tesouros que Deus permitiu que temporariamente você tivesse vê-los desaparecer, um por um, provavelmente esse homem que busca o Senhor não experimentará a sensação de perda. Por quê? Porque ele conta com a fonte, com a origem de todas as coisas, que é Deus. Em Deus ele encontra toda a satisfação, todo o prazer, todo o deleite. Ele não se importa com a perda, já que em realidade nada perdeu e possui tudo em uma pessoa, o Senhor Deus, de maneira pura, legítima e eterna. Salmo 16:5: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Tudo que temos aqui nesse mundo não é nosso. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é a porção da nossa herança. Não nos foi dado nada nessa terra. Tudo isso daqui está entesourado para o fogo. E Tosa termina, meus irmãos, com essa oração. Na verdade, todo capítulo termina com a oração. Eu queria terminar com essa oração também, que nós possamos orar com ele, né? E gostaria de fazer essa oração desse nosso irmão que já não está conosco, mas está com o Senhor. E ele disse assim: ó Deus, tenho provado da tua bondade, e se ela me satisfaz, também aumenta a minha sede de experimentar ainda mais. Estou perfeitamente consciente de que necessito de mais graça. Envergonho-me de não possuir uma fome maior. Ó Deus Trino, quero buscar-te mais. Quero buscar apenas a ti. Tenho sede de tornar-me mais sedento ainda. Mostra-me a tua glória, rogo-te, para que assim possa conhecer-te verdadeiramente.
por tua misericórdia, comece em meu íntimo uma nova operação de amor. Diz a minha alma: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E dá-me graça para que me levante e te siga, saindo deste vale escuro onde estou vagueando há tanto tempo. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos.